Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou continuar lendo hoje o capítulo 11 de Daniel, a partir do versículo 17. Então vamos lá. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres, para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tomará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício
estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas, e os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio de Deus estranho, aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará, e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará, e apoder-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Bom, aqui no capítulo 11, versículo 16 a 20, o rei Seleucida, Antíoco III, foi vitorioso, depois de muitas tentativas de derrotar Ptolomeu V do Egito. O controle da terra gloriosa, Palestina, passou do Egito para a Síria. Essas mudanças políticas também resultaram em mudanças drásticas para os judeus, para que o novo sumo sacerdote estava determinado a transformar Jerusalém numa cidade grega. Grandes tumultos e resistências se seguiram quando os judeus se recusaram a aderir aos modos pagãos. No capítulo 11, 17, uma filha das mulheres era a filha de Antíoco, Cleópatra.
a quem ele deu em casamento a Ptolomeu V. Essa é a segunda referência no livro de Daniel a um casamento com propósito político. No capítulo 11, do 21 ao 35, a vinda de Antíoco IV Epifânio provavelmente foi prevista nesta parte. Ela também tem implicações de um tempo futuro. Antíoco foi uma figura histórica cujo tratamento cruel dispensado aos judeus e profanação do templo foram bem documentados. Ele também foi exemplo do poder político contra o povo de Deus, que se repetirá até a volta de Cristo. Quando os judeus se rebelaram contra o sumo sacerdote que ele havia instalado em Jerusalém, Antíoco IV enviou um exército para abafar a rebelião e proibiu os judeus de praticarem seu culto. Ele interrompeu os sacrifícios diários no templo, rededicou o templo a Júpiter e ofereceu porcos no altar. Essa adoração compulsória a outro Deus era a abominação da desolação a que Jesus se referiu. Tendo suportado tudo o que podia, o povo que conhece ao seu Deus, judeus fiéis, se revoltaram. Com a liderança audaz de Matatias, Macabeu e seu filho Judas, ele se tornou forte e ativo na defesa de sua pátria e de sua fé. Por último, no capítulo 11, versículo 36 a 45, a semelhança com Antíoco IV e sua opressão aos judeus diminui e a ênfase muda nessa parte transitória para o fim dos tempos, focalizando o último governante perverso que se engrandecerá sobre todo Deus, inclusive o Deus do universo. Ele irá usar de força, engano e idolatria em sua campanha para governar e causar sofrimento ao povo de Deus. Quando o mal parecer ter triunfado, o Deus da história irá intervir. O perverso e aqueles que a ele se aliaram terão seu fim e ninguém poderá socorrê-los. O juízo de Deus contra o mal será certo e eterno, e seu reino de justiça durará para sempre. Essa certeza dá esperança ao povo de Deus. Termino aqui, meus irmãos, a nossa leitura, desejando a todos vocês a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenham entendido a leitura e que possam fazer bom uso dela. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor fique com todos vocês. E quem colocou o azeite ou a água próxima da leitura, que seja abençoada, que possa curar, que possa aliviar as dores, que possa ajudar a quem deles precisar. Em nome de Jesus. Amém.